Na verdade, a redação atual, em 89 foi incluído esse parágrafo único, que remete diretamente ao plano diretor municipal. Justamente a intenção, na ocasião, foi dirimir essas dúvidas se o código se aplicava em área urbana ou não. Porque o que se usa muito, né, nos planos diretores dos municípios, a Luciana até falou disso, é a Lei 6766, que é a Lei de Parcelamento, que é a lei que vai falar dos 15 metros, que é aquela área não edificante de 15 metros. O código, a partir de 86 e principalmente a partir de 89, com a inclusão do parágrafo único, faz referência aos 30 metros como uma distância mínima para a questão das margens de rios. Bom, essa redação atual, ela, de alguma forma, ela está propondo deixar mais claro no artigo 4º que ela fala que vale para áreas urbanas e rurais. Mas todo o detalhamento dela a seguir, principalmente quando ela vai falando dessas regularizações e de processos de recuperação dessas áreas, a referência sempre é ao rural. Quer dizer, o urbano, muito pouco se criou possibilidades. E aí eu queria dar um exemplo da fala da Malu, que eu acho que se perdeu uma oportunidade de fazer um texto novo, tal qual foi o texto da Política Nacional de Recursos Hídricos em 97, a política de resíduos sólidos, a própria revisão da lei do parcelamento do solo, que está sendo amplamente discutida. A proposta do Código Florestal, ela na verdade, ela recorta e adapta o texto anterior, ela não vai além, ela não dá um passo a mais e não fez uma discussão com o setor urbano. Na verdade, as audiências públicas que ocorreram durante o processo de tramitação na Câmara, liderado pelo deputado Aldo Rebelo, elas priorizaram áreas rurais, né, onde havia uma concentração de atividade agrícola. Houve pouquíssima, da mesma forma que a Malu falou que o setor das águas não foi ouvido, o setor urbano também não. E aí, só para completar aqui, quer dizer, um exemplo do que se perdeu de oportunidade aqui no texto. A questão da bacia hidrográfica, né? A lei de recursos hídricos prevê um plano de bacia, né? Ou um plano de recursos hídricos, que justamente ali vai haver essa interface entre o município, territórios e a própria água e os outros recursos naturais. Poderia ter sido pensada alguma coisa nesse sentido aqui em relação à área urbana, né? Amarrada com o plano de bacia hidrográfica, mas isso não apareceu. Não foi tocado, o assunto foi negligenciado. E, Renato, o que você acha disso? Você tem aí uma atuação também. O Renato, ele é do coletivo Curupira. Você podia falar um pouco do coletivo e falar como que está essa questão urbana aí, as APPs? O coletivo é integrado por algumas pessoas que trabalham com a questão da água, como o companheiro Delmar Max, que está ali, e outros que se juntaram para poder rediscutir as políticas públicas que hoje estão francamente direcionadas em sentido oposto ao que seria desejável, particularmente na cidade e também agora no campo, né? Eu queria colocar uma questão que é a questão do passivo, né? Eu entendo que o passivo ele vai muito além da lei. Sim. Né? Então, por exemplo, claro. No passado na verdade, quando a gente estava discutindo aqui, eu tive dificuldade de entender qual que é o passivo, porque tudo parece que foi legalizado. O passivo é o que resta para ser resolvido, né? Os problemas que nós herdamos e criamos para o futuro. Então, no passado não era ilegal enterrar lixo de siderúrgica debaixo da própria siderúrgica. É verdade. No entanto, é um passivo hoje com o qual nós temos que lidar. Então, eu entendo essa visão legal, ela é necessária, mas a gente tem que também olhar as outras situações. Então, por exemplo, São Paulo não é isento de planejamento, ao contrário do que se diz pela imprensa, o planejamento não existe, é caótico. Tudo aqui foi muito bem planejado. Talvez não no sentido de interesse social e ambiental, mas foi, porque nada você consegue fazer, por exemplo, setor público, nem canalizar um córrego, nem criar uma rua nova, sem criar um decreto, sem ter uma exposição de motivos, tem que estar justificado plenamente, senão você vai estar sujeito a sanções legais de todo tipo. Você não pode gastar nenhum dinheiro público com nada
que não esteja amarrado em alguma coisa, alguma decisão, alguma justificativa técnica, inclusive. Né? Olha, O que a gente tem visto é que esse planejamento não veio para o interesse social e muito menos para o ambiental. Ele veio no interesse de alguns grupos sociais que enriqueceram, por exemplo, com a retificação dos rios, não só fazendo obras, como também anexando, colocando para a cidade, para a especulação imobiliária, terrenos que não, eram inservíveis. exatamente. Né? E que demandaram muito investimento de todos nós. Mas é como se nós fizéssemos uma grande vaquinha para uma festa para a qual não seremos convidados. É isso. O tempo todo a gente faz isso. A nossa estrutura tributária faz isso. Arrecada mais de quem ganha menos e destina, sobretudo, aos mais ricos, para que multipliquem sua riqueza. Então, isso a gente enxerga, é um clássico da nossa literatura brasileira. Agora, em relação à questão das águas, eu achei interessante essas falas, são muito esclarecedoras. Eu queria colocar, talvez de forma mais simples, que há muito no coletivo, a gente esquece, no inconsciente coletivo, a gente esquece que depende da natureza para estar vivo. Não é? A gente é levado a crer, pela universidade, inclusive positivista, no século XIX, que nós viemos organizar o planeta. Então, é uma bagunça. Então, o homem veio, o engenheiro, veio retificar o rio. Imagina, rio torto, indecente, Como assim? cheio de meleca, cheio de sapo, mosquito. Está errado, está errado, o rio está errado. Então, vamos retificar. Nós tivemos até arquitetos famosos como Le Corbusier, que dizia que a reta é do homem, ou seja, nós temos que organizar essa bagunça. Então, isso de um lado. De outro, os interesses econômicos. Então, juntou a arrogância técnica com a arrogância econômica e está aí, está feito o plano, o grande plano. Então, o que a gente precisa hoje é fazer aquela retrocesso para verificar o óbvio. Ou seja, nós dependemos da natureza, a tecnologia não dá para todo mundo, não dá para ficar fabricando água tecnologicamente, né? E a gente precisa resgatar a fábrica da vida, a fábrica da água, a fábrica das espécies, da biodiversidade, de tudo que nos traz vivo aqui. Cada um de nós é um mutirão de micro-organismos. Nenhum de nós é uma pessoa sozinha. Sem as bactérias, a gente não faria digestão nem coisa alguma. Então, a gente tem que reconhecer que a gente precisa de tudo isso. Isso é uma obviedade, mas essa obviedade se perdeu. Tanto é que agora, até para educar os economistas clássicos, se inventou a história de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos. Nada mais é que, meu amigo, senta aqui que eu vou te contar uma coisa. Não foi você que criou esse planeta e nem a economia que vai nos garantir sobrevida. Aliás, a economia não consegue nem acertar em previsões ridículas de uma semana para outra. Vamos combinar? Então, essa arrogância está na hora de ser revista. E como é que a gente revê isso? Trocando ideia. Cada um aprendendo. Eu aqui, hoje, apesar de tratar com esse assunto há muito tempo, eu estou aprendendo com cada uma delas que falou um monte de coisa que eu não sabia. E é assim que a gente precisa fazer, é compartilhar. Agora, deputados compartilham outras coisas. Né? Compartilham o poder que nós emprestamos. E eu quero que os deputados aprendam um pouco. Né? A Malu falou de comitê de bacia, elas falaram da legislação, falaram um pouco da história. Como assim, deputados? Nós não vamos discutir um assunto que é do nosso futuro. Como assim? Vai voltar para os deputados também. O meu futuro. Eu não dei esse direito. Eu dei um mandatinho para ver como é que é, para acompanhar. Aliás, a população tem que estar em cima, porque o deputado, o senador, são nossos empregados. Nenhum de nós contrata alguém nem para varrer a casa sem ver se ficou bom antes de pagar. E por que a gente usa essa corda solta? É claro que a gente tem tradição autoritária, colonialista, clientelista, mas chega. Porque agora trata-se de futuro. E nós falamos de água. Hoje eu li uma notícia na UOL, interessante, que diz o seguinte: 46% dos grãos do planeta são para alimentar pessoas.
A maioria é para gado, a maioria é para biocombustível, o resto é gado e biocombustíveis. Né? Então, quando se diz que esse Código Florestal vai trazer a fome e a miséria, é mentira, porque os dados provam que nós estamos gastando, poucos consomem quase tudo, e os preços dos alimentos sobem por especulação. Então, é mentira que nós precisamos aumentar o uso de terras, destruindo florestas e destruindo a água que vai alimentar qualquer cultivo, inclusive os tecnológicos, para poder alimentar os pobres do mundo. Eu tenho que aguentar ouvir isso. Renato, a polêmica é bastante grande mesmo, mas eu queria só voltar um pouquinho a fita aí, porque vocês estavam falando a questão das bacias, né? Então, só para a gente lembrar, o que realmente poderia estar no código, nesse código polêmico, que os senadores hoje estão aí prestes a votar, o que poderia estar no código e não está em relação às bacias, às áreas urbanas e tudo mais? Assim, será que vocês poderiam elencar assim, alguns pontos? Olha, faltou isso, sem isso não dá, sabe? Para a gente pontuar direitinho para quem está assistindo a gente? Olha, eu poderia destacar o artigo 8º. Artigo 8º. O artigo 8º do Código, ele diz quais são os usos passíveis das APPs futuras, né? Aquelas obras de utilidade pública, os usos que os entes federados, ou a União, ou o Estado, os municípios podem autorizar para as APPs, para as áreas de preservação permanente das beiras de rios, nascentes, várzeas e encostas. Se a gente deixa isso para os estados e não dentro do âmbito das bacias hidrográficas, daria um exemplo assim, por exemplo, o rio Ribeira de Iguape. Ao lado da margem direita é o município de Adrianópolis, estado do Paraná. O lado da margem esquerda é Ribeira, pegando as nossas formadores como origem, então lado direito e esquerdo, sentido da foz. Se o Estado regulamenta usos futuros dessas APPs, pode, por exemplo, o Estado de São Paulo autorizar uma estação de recalque e bombeamento de água da Sabesp para trazer água do Vale do Ribeira para a região metropolitana, que já não tem água para beber, e o Estado do Paraná autorizar a mesma coisa para reverter para Curitiba as mesmas águas, que já não existem, porque todo o entorno da bacia é utilizado para cultivo de madeira, né, floresta, monocultura de eucalipto, pinos e também outras atividades minerárias e tal. E esquecem das cavernas, da importância daquele ecossistema e acabam esgotando aquele recurso hídrico. Se esses usos futuros forem regulados pelas bacias hidrográficas, pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira, eles vão discutir isso de forma integrada. E a disputa por essa água entre as duas capitais, as duas regiões metropolitanas de Curitiba e de São Paulo, terão que respeitar e compensar toda a população daquela bacia e as outras tantas atividades, desde a produção do pescado na região lagunar, até a questão das cavernas, a questão dos quilombos, das comunidades tradicionais, das culturas que usam a agricultura de várzea, de topo de morro, etc. Agora, se isso não for discutido na bacia hidrográfica, isso ficar ou ao cargo do município, ou do Estado, ou da União, nós vamos continuar correndo contra o rabo. E esse artigo 8º não deixa claro. Então, para você, o artigo 8º tem que ser mudado. Ele precisa, na verdade, seguir essas outras políticas públicas, né, que a Constituição já regulamentou. E um outro artigo que fala um pouco do que vocês estavam dizendo é esse que fala de uma forma polêmica do que é uma atividade consolidada, tanto rural, né, como são 3 ou 4 artigos que falam da... Vocês querem falar? Essas duas, acho que era legal vocês falarem sobre isso.